E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar a autoridade absoluta da palavra de Deus. A Bíblia é digna de toda a confiança. É um relato preciso, exato, de toda a criação. A Bíblia nos diz claramente como fomos feitos, do que fomos feitos, quanto tempo demorou para sermos criados. Os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Diz claramente que pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus, todas as coisas foram feitas, foram criadas. Pela fé entendemos que tudo foi criado pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus. Em quantos dias? 6 dias? Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Então, Gênesis é literal, é digno de toda a confiança. Os dias da criação, 24 horas. Há quanto tempo? 6.000 anos atrás. Olha só, muitos fizeram compromissos com ciências de homem. Entenderam que Darwin era amigo de Deus, que o Big Bang tinha criado o universo, lenta, gradual e sucessivamente, e que nós deveríamos, então, reinterpretar a palavra de Deus. Olha, é alegoria, é poesia, é mitologia. Até a Torre de Babel, a gente não deve confiar muito. É um relato que Deus mandou escrever, porque a gente não teria a inteligência, a capacidade, a informação toda para entender a evolução, o Big Bang. Agora, com a ciência, entendemos bem. Não. A boa ciência confirma o relato de Gênesis, literal. Confirma os 6 dias da criação. Confirma que Deus fez tudo, há poucos anos atrás, milhares, não milhões. Temos mostrado nos nossos podcasts todos essas grandes verdades. E agora estamos no podcast 105, e o título é esse: A Natureza Ecoa a Deus, os kamikazes dos mares. Kamikazes dos mares? Seriam os japoneses na Segunda Guerra Mundial? Não. Falarei sobre esses kamikazes, você ficará maravilhado, espero, como eu fiquei quando descobri a existência desses seres malucos que habitam os nossos mares. O versículo desse podcast, que usamos como base nesse podcast, se encontra em Jó 12, 7 a 9. Esse versículo é sensacional, talvez um dos mais magníficos da palavra de Deus, porque nos coloca frente aos animais irracionais. A Bíblia diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio, podemos ter várias interpretações para essa palavra, mas vamos dizer assim, disse a pessoa com pouca inteligência, com pouca sabedoria, não há Deus. E esse versículo de Jó, na realidade 3, de Jó de 12, de 7 a 9, nos confronta com essa realidade. Olha só, o que diz lá: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves dos céus, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles? Quem dos pássaros, das aves dos céus? Quem que entende bem como a terra foi formada? Quem dos peixes ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? Fez os céus, a terra e o mar, fez os peixes, as aves e a terra, o universo, as estrelas, as galáxias? Jó está nos alertando aqui que, se você tem dúvida, pergunte para a criação, pergunte para a natureza que Deus criou.
que ela revelará. E nós temos, pela ciência, investigado as aves, os peixes, a terra, e percebido neles todos grandes evidências de que foi a mão de Deus que fez tudo pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Fez tudo pronto. Não daria para lenta, gradual e sucessivamente todas essas maravilhas irem surgindo no planeta. Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. E nesse podcast 65, então falaremos sobre os kamikazes dos mares. Você sabe que nos mares temos vários e vários tipos de peixes, de seres marinhos. Mas um tipo bastante incrível, sensacional, magnífico, bizarro, inclusive, é visto, na realidade, numa dupla. Os lábios doce e o bodião limpador. Lábio doce é um grande peixe, razoavelmente grande, que em inglês é chamado de sweet lips. Os lábios doces, saborosos, vamos pensar assim. Mas esses peixes, os lábios doces, eles têm dentes. E esses dentes precisam ser escovados. Você sabe que dente precisa ser escovado. Agora, escovar dente no meio de água, no mar, deveria ser uma tarefa bastante complicada. E, de fato, é. Por exemplo, os cães, eles roem os ossos. Está sempre roendo o osso. Por quê? Para limpar os seus dentes. E os outros animais, fora da água, têm outras estratégias. Mas dentro da água, como é que poderia escovar os seus dentes? Os lábios doces, então, teriam um grande problema. Se não escovassem os seus dentes, dentes que não são escovados, teriam todos os problemas, né, de cáries, né, de placas e tudo mais, e estariam fadados à extinção. O que acontece? Existe um outro peixe que habita os corais dos mares, chamado de bodião limpador. É um pequeno peixe. Sabe o que acontece? Os lábios doces se aproximam desses corais e eles simplesmente abrem a sua boca. Nesse momento, os bodiões limpadores simplesmente entram na boca desse grande peixe e lá dentro começam a se alimentar dos depósitos nos dentes dos lábios doces. E começam a escovar os seus dentes. Pensa nessa situação insana. Um predador abre sua boca, ou a presa entra e começa a escovar os seus dentes. E o predador simplesmente não come. A presa que está lá, o jantar servido na mesa, quente, saboroso. E então agora esse kamikaze, porque é um kamikaze, é uma loucura, ele está se aventurando à morte, ele está se entregando à morte. Limpa os dentes do lábio doce e vai embora, feliz e contente, bem alimentado. E o lábio doce também vai embora, feliz e contente, com seus dentes escovados. Faz sentido isso? Absolutamente não. Essa é uma relação simbiótica absolutamente insana. Como é que nós poderíamos imaginar que isso, lenta, gradual e sucessivamente, evoluiu nesse planeta? Não faria o menor sentido. Como é que o peixe saberia que essa limpeza dos seus dentes lhe traria uma vantagem futura, se essa vantagem ainda não apareceu? E como ele deixaria de comer um jantar que estaria lhe servido à mesa? Como que aquele insano kamikaze entraria na boca do seu predador sem saber que ele seria comido por aquele predador, que lá teria um jantar para ele servido também? Então, depois que essa simbiose está estabelecida, a gente entende, mas como ela pôde se estabelecer é impossível. Só um ser de extrema inteligência capacitou o lábio doce para que entendesse a vantagem futura. Olha, não come esse peixe porque ele vai limpar teu dente. E só um ser de extrema inteligência poderia ter capacitado esse kamikaze dos mares, o bodião limpador, falar, pode ir, fica de boa, tranquilo. Ali tem uma refeição, ele não vai te comer.
É impossível imaginarmos qualquer processo gradual dessa simbiose, dessa ajuda mútua ter se estabelecido. Davi não explica absolutamente essa simbiose. Então, Jó 12, 7-9, mais uma vez confirmado. Deixe que os peixes do mar o informem que um grande Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.